Mas assim, ó, qual é o mundo ideal então? Porque a gente não consegue medir, não é tangível a moral e a ética de uma pessoa. Então, talvez seja por isso que a gente escolheu o sucesso, o tanto que a pessoa tem, o tanto que a pessoa tem de dinheiro na conta, como algo dessa forma, onde que, pô, se ele tem isso, ok, ele é dessa forma. Não é porque aquilo ali é mais tangível do que a ética e a moral? Olha aqui, eu sempre digo assim, né? Você fazer ah, o que é mais simples, nem sempre quer dizer que é o mais certo, Hum, tá? Por exemplo, a sociedade que nós vivemos hoje, ela é carente de conhecimento. E aí que entra a grande questão. As pessoas não querem mais se educar da forma tradicional, porque elas veem isso aí como ultrapassado. Eu digo que o maior ato revolucionário de um aluno meu hoje em dia é ler um livro. Vamos, lê o livro do começo ao fim e faz as tuas anotações do livro e realiza a tua interpretação do livro. Pega qualquer livro e leia. Eu digo para ele, isso aí vai ser profundamente revolucionário. Como tu falou, intangível, não é? Claro que o mais fácil naquele momento vai ser o mais sedutor. Por quê? Porque você viver dentro de uma moralidade é você se regular todo o tempo. Nós somos seres humanos e vivemos com a vontade do mal dentro de nós. Mas você fazer o bem é um ato profundamente revolucionário para mim. Mas o mundo hoje ele não mais valoriza as questões éticas, porque nós precisamos da felicidade imediata. isso. E é o que eu chamo de felicidade eufórica. É aquela felicidade que vem a pequeno prazo, porque você quer mostrar uma ideia de sucesso para o indivíduo. Então, claro que valores éticos e morais são algo ultrapassado no nosso mundo de hoje. E por isso, quando você vê alguém. Eu estava vendo uma reportagem esses dias aí que eu estava assistindo. Um faxineiro no aeroporto achou o dinheiro da pessoa e tal, um pacote de dólares, foi lá, entregou. E o cara virou notícia na TV por causa disso. Seria algo simples, não é meu, eu não vou pegar. Eu vou achar o dono e vou entregar. Só que para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas, fizer uma pesquisa, ele foi burro. Por que ele não ficou com esse dinheiro? Pois é. Esse cara deve ter mais dinheiro, esse não sei o quê. As justificativas são as mais diversas. O ser humano ele tem quase que uma tendência natural de limpar a sua barra. Ah, mas foi só eu, né? Ah, eu passei na frente da fila, mas é só eu. É aquele cara, quando o trânsito tá parado na BR, ele acha que ele é o único que passou pela mente dele de transitar pelo acostamento para chegar mais rápido. E se tu parar, aquele cara ele tem uma justificativa que é, não, porque eu tô com minha mãe em casa, doente, eu tô com não sei o quê, eu tenho pressa por causa disso. Então, viver moralmente, no mundo onde a moral ela não é mais uma coisa que te qualifica, se torna uma atividade muito perigosa, sabe? Se torna uma atividade um tanto quanto estranha. Claro que para transformar isso aí, nós teríamos que transformar os nossos valores. E transformar os nossos valores, ao meu ver, só através do conhecimento. Só através de uma educação de base, e aí eu entro dentro dessas questões, que privilegie os conceitos morais e éticos. A educação de base que te ensine, que volte alguns valores, ou te apresente alguns valores que sejam universais e mostre que vai prejudicar um indivíduo, vai prejudicar o outro dentro desse processo, porque senão a gente vai vivendo essa crise, sim. É a crise dos valores. A gente vive numa idade que vive uma crise. E que as pessoas hoje em dia elas estão se questionando, tá, mas por que só eu vou fazer isso aí? Dá para entender o que eu Sim. quero dizer com isso? Mas o que que tu diz aí de uma crise de valores? Sim, uma crise de valores, por quê? Porque nós estamos perdendo aquilo que é realmente necessário e profundo para nós. Mas o que que são esses valores? Sim, eu digo, por exemplo, o primeiro valor eu já falei aqui, que é agir de tal forma que a tua ação possa ser universalizada. Ok. Para mim, esse é um valor básico. Segundo, você abandonar ah, as questões estéticas do mundo e buscar valores éticos. Ou seja, o que é isso? É entender que você tem que ter essas coisas no mundo. Não é errado você ter seu dinheiro, não é errado você almejar uma vida boa, mas saber que existem condições de responsabilidade para isso. E a tua responsabilidade ela não pode ultrapassar, ou melhor, o teu desejo de felicidade não pode ultrapassar o desejo de felicidade dos outros. É aquela mesma coisa, quando o cara cerca o primeiro pedaço de terra e todos os outros acreditam. Então algumas pessoas estão habilitando algumas atitudes que não são corretas como um critério de verdade possível em nome do sucesso dela. Mas só que essa ideia de sucesso que ela tem é profundamente estética e fora da ética.
Isso pra mim é algo que me martela tanto na cabeça, sabe? Peraí, mas esse cara, realmente ele tem sucesso? Sabe? Ele realmente acredita mesmo que o que ele fez é algo que ele deve levar para os filhos dele enquanto princípio da ação? E se você falar com certas pessoas, vai dizer sim, porque meu objetivo final era ganhar dinheiro. Tá, mas tu ganhou dinheiro. Mas para que tu ganhasse teu dinheiro, para alcançasse essa tua felicidade, você teve que causar um impacto negativo em diversas outras pessoas, destruir a vida de diversas outras pessoas. Então, não tem como uma sociedade ah, caminhar, não é, de uma forma efetiva, se o bom senso não for também cuidado. A gente fala tanto na palavra bom senso, bom senso, bom senso, bom senso, mas o bom senso ele é fruto da tua imaginação, da tua percepção, daquilo que você vai vendo através da experiência. Se uma criança vê o pai dela toda a vida roubando, toda a vida fazendo coisa errada, toda a vida fazendo algo que prejudique os outros, qual é o bom senso dela? É o mesmo do que o do pai, O né? mesmo que do pai. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui, eu acho que uma das coisas mais canárias, se eu posso falar essa palavra pra Pode, ti, sabe? pode. Que já fizemos da sociedade, é dizer assim, não, faz o que eu faço, não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ok. Tá entendendo? Não, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas peraí, como assim? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço? É um pai dizendo pro filho que ele não deve fumar com um cigarro na mão? A educação, o conhecimento, ele também é exemplificado. Ele tem a fase do exemplo. Você vai ter que ser exemplo. Você vai ter que agir de uma conduta que seja aceitável e que ela possa ser universalizada. Sem isso, não tem transformação. Sem isso, eu não vejo a possibilidade de nós transformar esse mundo. Se não for exemplificado no processo. Não, peraí, cara, tá errado? Não, porque tu tá agindo errado. Isso que tu tá fazendo aqui agora até pode causar uma felicidade pra ti e teu grupo, pra tua família, mas pra felicidade da tua família você tá prejudicando mais 30, 50 famílias. Esse negócio de prejudicar a família e tudo mais, a bem da outra pessoa, né? Ou seja, de mim. Sim, Eu me lembrei logo do Tigrinho, sim, que é o que tá acontecendo. sim. Eu vejo uma forma da pessoa valorizar aquilo que ela tem e dane-se os outros porque ela não vê, de fato, o outro perdendo. Isso. Ela não vê, ela não se materializa o outro, tá entendendo? Não se materializa, por exemplo, ela não vê uma face da vida que tá destruindo. Então o cara acha que aquilo é só um negócio. Mas é um jogo que vai te levar a perder sempre dentro do processo, não é? Então, por exemplo, mas é legal. Tá, mas tu tem que entender que a legalidade é moral, sim, dentro das regras, das leis, dos costumes. Eu não sei se tem um viés que aceita, que deve ter, porque toda hora oferecendo, todo mundo joga isso aí, né? É bom, foi legalizado Então é agora, não foi? legalizado. Mas a pergunta que a sociedade teria que fazer, tá, mas isso aí é legal? Isso aí é ético? E como as pessoas vão ter esse questionamento? Através do exemplo, através do conhecimento. Uma sociedade educada, ela vai dizer, não, parece que não cabe para nós, isso aqui tá acabando com vidas. Mas o indivíduo, ele é muito materialista no primeiro princípio e individualista. Ah, mas eu ganhei dinheiro com isso. Pronto, eu fui feliz com isso. E cria a ideia do dinheiro fácil. E cria a ideia do que as pessoas acham que a felicidade é algo que você ganha. Né? A felicidade é algo construído. Vai ter que passar pelo período do sacrifício para que as transformações possam ocorrer. E nós não ensinamos mais isso. A gente só mostra a felicidade hoje, os princípios morais e éticos através da satisfação. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá no Instagram e mostra a vida dela assim, ó, toda feliz. Tu vê stories do cara só viajando, é feliz, é felicidade, é felicidade, é felicidade, é felicidade. E no meio dos stories dele, eu tô falando sempre porque tô passando por isso agora. Nessa fase que várias plataformas me convidando pra botar tigrinho, pra botar não sei que jogo de aposta. já? E eu digo, não, isso aí não é pra mim, sabe? E o cara mostra uma vida feliz, viagem, no meio do story do cara tá o tigrinho. Passou o história do tigrinho, bota o cara feliz, viajando, com uma família perfeita. Então cria a ideia de que a felicidade, ela não necessita de um sacrifício. E eu te afirmo, não existe felicidade, construção da tua felicidade, sem você passar pelo processo de dor da própria felicidade. Ela te exige isso aí para ser uma felicidade real. Ou se não é só euforia, é alegria. Entendi. E assim, ó, pô, a política tá aí para nos ajudar, né? Para
para nos compreender melhor como humanos e como sociedade. Sim, A gente viu a ascensão do Tigrinho, né? Eu gostaria de falar mais sobre isso. sim. Do Tigrinho e dessas plataformas de bet. Ok. Então, chegou um momento em que a política inteira falou, não, a gente precisa olhar para esse lado. Vamos regularizar. Regularizar. Mas não é ela que deveria nos ajudar? Sim, Por que ela regulariza algo que dá dano às outras pessoas? sim. Tu não vê que talvez até mesmo o próprio governo, ou seja lá o que tiver no poder, ela quer nos distanciar de nós mesmos? Para que a gente enfraqueça? Sim, mas eu não tenho dúvidas disso que você está falando. O próprio poder público deveria cuidar da gente. Vamos ser bem simples, para quem está em casa entenda, sabe? O poder público foi feito para quê? É para cuidar do público. Mas o público vive numa fragilidade de interpretação de si que ele não entende mais o para si. Tá me entendendo o que eu quero dizer com isso? O que eu tô querendo falar? É que a precariedade é tanto da nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos, o barulho é tanto estético perante ao mundo, que manipular indivíduos que não têm clareza de si mesmo é muito mais fácil do que manipular indivíduos que têm clareza da sua condição e do seu próprio lugar no mundo. Por que você acha que a educação hoje em dia, a de base, ela é tão sucateada dentro desse processo? É para que o indivíduo não questionem a ponta da lança. Por exemplo, quanto mais a escola hoje for desinteressante, menos questionamentos você vai ter sobre a regularização, por exemplo, de plataformas como o Tigrinho. Porque quem deveria questionar isso é quem? A própria sociedade. Que vai dizer o seguinte, não, mas para aí, o que é isso? Tem gente perdendo tudo com isso aí. Mas não, a gente criou um padrão estético que só mostra a parte da felicidade, aonde o valor atrelado a ti tá o quanto tu carrega na tua conta bancária. E se essa conta bancária ela conseguir, de alguma forma, promover uma ideia de felicidade que possa panfletear para os outros, como um panfleto mesmo, porque não adianta ser textos muito longos, as pessoas não vão ler, tem que ser como um panfleto, que joga que vai dar certo. Eu posso te entregar aqui uma cartilha para você assim, olha, esse jogo você não vai ganhar, esse jogo você vai perder, e eu te entrego uma cartilha, né? Prontinha, dizendo assim, de forma explicadinha, de como isso vai ferrar a tua vida, por exemplo. Mas do lado, eu te dou um panfleto com 3 frases. Joga que vai dar certo. O que as pessoas fazem hoje em dia? Elas leem o panfleto e jogam a cartilha de lado. É o mais rápido, né, cara? Mas é sobre isso que nós estamos falando. A gente quer um conceito que seja rápido, porque as pessoas hoje têm pressa, e eu não sei pressa para chegar aonde, mas elas vivem com pressa, elas não têm tempo para ler, elas não têm tempo para estudar, elas não têm tempo para cuidar da família dela, ninguém tem tempo para mais nada. E nós criamos esse conceito do tempo, que cada vez passa mais rápido, e para quem está no poder e para quem tem interesses escusos e legais, fora da moralidade, ou quer um tipo de dominação, como nós começamos a nossa conversa, quanto menos tempo você tiver para pensar, mais tempo de dominação eu tenho sobre você. E eu crio um novo senso comum, eu crio um novo bom senso, que é o quê? Cara, trabalha, joga no Tigrinho, volta para casa, tenta ganhar, não deu certo, ganha mais dinheiro, joga ali, faz isso aqui, mas você não questiona mais as instituições. Você não questiona mais os parâmetros, o porquê. Ah, mas é legal, tá na lei, eu cumpri a lei. Tá, mas talvez tu cumpriu a lei, isso não é moral, cara, isso não é ético. E a sociedade não questiona mais, porque as informações são tão rápidas, nós somos bombardeados por informações todos os dias, que a gente nem sabe nem quem é o da vez agora, né? O cara hoje é preso roubando não sei quanto numa quantia, mas aí a semana que vem já esqueceram dele. Porque já tem outro. E outro, e esse mesmo volta e faz a mesma coisa.